Se você já tem uma ligação em paralelo na sua casa, onde dois interruptores diferentes ligam uma mesma lâmpada, e você quer deixar isso inteligente, né? Principalmente com interruptores inteligentes, você provavelmente deve estar pensando, como é que eu faço isso? Como é que eu instalo isso? Vou ter de passar cabo? Não vou ter de passar cabo? E outra coisa, como é que está a sua conexão do paralelo físico em casa? Porque eu descobri esses dias que tem um segundo jeito de fazer um paralelo físico, talvez isso atrapalhe na hora de você entender o que está acontecendo. A gente vai ver tudo isso no parâmetro de ligação, diretamente com interruptores inteligentes, até para poder criar o famoso paralelo virtual, que você também vai aprender nesse vídeo. Esse é o nosso interruptor que a gente está acostumado e que ele interrompe a fase. É por isso que ele se chama de interruptor. Então aqui em cima chega a fase, passa para cá e eventualmente vai para a lâmpada, tá bom? Henrique, como é que eu descubro a fase que está conectada nesse interruptor? Você vai desligar o interruptor, né, na posição desligado, vai medir com uma chave de teste ou uma canetinha de teste para ver qual das pontas que está chegando a fase. Que isso é para interruptores simples. Interruptores de modo paralelo, ao invés de dois bornes que você está vendo aqui, ó, um borne aqui, que é fase e retorno indo para a lâmpada, a gente vai ter 3, para que seja possível criar a ligação em paralelo que você já vai entender. Então de frente ele vai aparecer desse jeito e atrás, onde conecta os bornes, vão ter 3 buraquinhos para você conectar. Então olha só, esses 3 buraquinhos estão exatamente nas duas pontas. Essa aqui é uma representação de como funciona a ligação em paralelo, onde eu tenho 2 interruptores, eu tenho a fase chegando neles, conecta as duas extremidades com as duas outras extremidades do outro interruptor e no meio desse outro, que está mais perto da lâmpada, que vai para a lâmpada e ela se chama retorno. Aqui, por exemplo, a gente tem o nosso retorno. Enquanto a outra ponta da lâmpada está conectada ao neutro, porque para a lâmpada ligar, ela precisa estar conectada de um lado o neutro, de outro lado uma fase interrompida que se chama retorno. É assim que funciona uma ligação paralela, uma ligação three-way. Essa aqui é uma outra representação para você ter noção, fica mais fácil de entender como é feita as ligações. A fase chega no meio de um dos interruptores, as extremidades se conectam com as outras extremidades do outro interruptor, e na meioca aqui vai para a lâmpada. E aqui uma outra representação um pouco mais realística, porque meu desenho está muito retinho, é representando duas pontas, né? Onde um interruptor e outro interruptor, e como é feita as conexões. O roxinho são os bornes para representar mais ou menos como é que seria, né? Passaria da caixinha para cá, iria para a caixinha de luz aqui em cima, iria para outra caixinha de interruptor, que a gente está acostumado aquelas caixinhas 4x2 ou 4x4, que é o padrão das nossas casas. E isso aqui é só um comentário adicional do que é um four-way, né? Porque a gente pode adicionar mais um interruptor no meio, né? A gente vai ter um three-way aqui, um outro three-way aqui, e no meio seria um interruptor four-way, que a gente conseguiria ligar a mesma lâmpada com 3 interruptores diferentes. É só um comentário para você saber porque existe, tá? E agora a gente vai para a parte principal, de como instalo um interruptor inteligente se na minha casa eu tenho um paralelo físico, qual maneira de identificar isso, qual a melhor maneira de instalar isso e o que você tem que fazer. Então olha só, aqui nós temos a mesma imagem que você viu antes, de onde vem a fase, vem no meio desse interruptor, as duas extremidades conectam nesse e no meio desse aqui vai para o retorno da lâmpada. Henrique, o que eu tenho que fazer para que eu consiga colocar 2 interruptores inteligentes aqui, né? Esses caras aqui são os nossos interruptores. Primeira coisa que a gente vai fazer é realmente colocar um interruptor inteligente aqui. Vai ser um interruptor inteligente aqui e outro aqui embaixo. Agora a gente colocou, tirou os antigos, colocamos novos. O que acontece na prática quando a gente coloca interruptores inteligentes? Esses 2 cabos aqui a gente não vai utilizar eles mais. Pode deixar eles na caixinha, pode deixar eles nos conduítes, não é para tirar. É só que a gente não vai utilizar mais essas 2 extremidades, entendeu? O que a gente vai fazer? Lembra que aqui embaixo é interruptor 1, aqui em cima é um interruptor 2. Então, o que a gente vai fazer é simples. Do mesmo jeito que está aqui, a gente vai conectar os interruptores. Então, o primeiro interruptor a gente vai conectar com fase. Aqui no L, L vai ser sempre fase. Então, você vai puxar daqui para cá, pula um pouquinho, passa para cá. A gente também vai conectar o neutro. Henrique, não tem neutro no meu interruptor. Você pode puxar diretamente do bocal da lâmpada, porque a lâmpada só vai acender com neutro, ou se for uma lâmpada de 220, aí já é diferente, né? Se for 2 fases, 220. Mas que nesse caso também consegue conectar, colocaria na outra ponta aqui, direto. Beleza. Esse é o nosso interruptor 1, que é esse cara aqui, ó, que é o nosso interruptor 1 aqui embaixo, ó. A gente só conectou fase e neutro nessa ponta. Então, se a gente fosse corrigir aqui nesse diagrama do lado, esse neutro teria que ser conectado aqui também, ó. Pronto. Em uma ponta, só conecta fase e neutro em um dos interruptores. Na outra ponta, onde está vindo o cabo para o retorno, né? O retorno para a lâmpada, aí já é um pouco diferente. O que é diferente? A gente também vai conectar e energizar um interruptor com fase e neutro. Beleza? E lembra que para a gente ligar a lâmpada, uma das pontas dela tem que estar com neutro. Vou fazer a mesma coisa aqui.
onde eu vou pular e conectar um neutro na minha lâmpada. Agora olha só, a gente está com os dois energizados, os dois vão estar funcionando, só que fisicamente nenhum está ligando a lâmpada. A gente não pode fazer isso. Então, eu vou pegar uma das saídas do interruptor, que está mais perto da lâmpada, por exemplo, do cabo, né, para a gente conseguir facilitar, caso tenha que fazer alguma coisa. A gente vai conectar um desses L's aqui direto na lâmpada. L1 quer dizer o primeiro botão do interruptor inteligente, L2 quer dizer o segundo botão do interruptor inteligente, L3 o terceiro e L4 seria eventualmente o quarto botão. Aí depende do modelo que você comprou. Se você comprou com 1, provavelmente vai ter somente o L1, que é o primeiro botão, e você vai simplesmente conectar esse carinha aqui na outra ponta da lâmpada. E é isso. Desse jeito aqui, um interruptor inteligente embaixo vai ficar só energizado, com fase neutra. A gente não vai utilizar esses dois cabos que estavam conectados nas extremidades, você vai desconectar, deixar ele lá. Você vai ter que identificar qual que é a fase, para poder conectar nos dois interruptores, né, para energizar eles, para ficar bonitinho. Por exemplo, esse cara aqui eu não conectei fase, eu não conectei neutro, então eu deveria. Pegaria a mesma coisa. Então agora o diagrama está certinho. O primeiro interruptor, a gente vai ter fase neutra ligado, somente. No segundo interruptor, onde já estava o retorno para a lâmpada, a gente vai ligar fase neutra para energizar um interruptor. E o retorno a gente joga direto para a lâmpada, que no caso, dos interruptores inteligentes vai ser L1, quer dizer saída 1, circuito em série 1. E é assim que a gente faz. Só na conexão, mas a gente tem que fazer outra coisa no aplicativo, que é conseguir criar o paralelo virtual. E agora a gente vai ver aqui na tela do celular. Então o que acontece? A gente fez dois interruptores inteligentes e agora a gente tem que criar o famoso paralelo virtual. Existem duas maneiras de criar o paralelo virtual. A primeira delas é quando o interruptor inteligente tem uma função chamada associação de controles múltiplos, que é uma função que facilita a criação do paralelo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, interruptor sala, que está do meu lado, a luz está até ligada. Os interruptores inteligentes das M-Smart, cara, praticamente todos que eu testei têm essa função. Onde você vai no canto superior direito aqui na canetinha e procura por associação de controles múltiplos. E você vai encontrar isso aqui, que é uma telinha. O que isso faz? Se eu clicar aqui embaixo, vincular com o interruptor, eu consigo pegar meus módulos inteligentes e interruptores inteligentes para fazer o paralelo virtual de uma maneira muito, mas muito fácil. Se eu colocar, por exemplo, interruptor banheiro e luz banheiro, eu já acabei de criar o paralelo virtual. Então, se eu desligar aqui, ó, na mão, eu acabei de ligar a minha luz do banheiro, ao mesmo tempo liguei também a luz da sala. E se desligar, vai desligar junto. É isso que acontece. E uma parada legal disso é que se você quiser criar mais, também dá. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, TB6233, consigo. Vou colocar outro interruptor cozinha. Cozinha não dá porque ele já não tem a função que eu te falei, que é a função de associação de controles múltiplos. Vou colocar interruptor escritório, luz caramelo. Contando o meu interruptor principal, eu consegui colocar mais um adicional, outro adicional, mais outro adicional. Eu consegui colocar 4 no total, né? Estão energizados e a gente fez isso através do paralelo virtual, através do aplicativo, através de automação. O que acontece? Se o seu interruptor, eu vou excluir aqui, ó, é só arrastar para o lado, apertar excluir. E se tivesse mais botãozinhos aqui em cima, era só você arrastar aqui em cima para outro botão. Deixa eu ver se eu encontro aqui ó, do banheiro tem, ó. Se você quer fazer com o primeiro botão do interruptor inteligente, é só deixar e fazer desse jeito. Se você quiser fazer com o segundo, é só arrastar para o lado, essa parte aqui de cima, e você faz com o segundo botão e assim subsequentemente, tá? Aí, Rick, o meu interruptor inteligente não tem associação de controles múltiplos, os meus interruptores não têm. O que que eu faço? Dá pra gente criar por rotinas, né? De uma forma manual, mas dá muito mais trabalho. Principalmente se você quer fazer, por exemplo, com os 4 que a gente fez, de um interruptor ou qualquer um que você apertar, vai ligar, desligar tudo que você fez aqui na lista. Mas se você quiser fazer manualmente, a lógica é o seguinte, imagina aqui comigo interruptor A e interruptor B. Imaginando que os dois tenham um botão só, para facilitar a didática. Se interruptor 1 estiver ligado, interruptor 2 liga. Se interruptor 1 estiver desligado, interruptor 2 desliga. Agora ao contrário. Se interruptor 2 estiver ligado, interruptor 1 liga. E se interruptor 2 estiver desligado, interruptor 1 desliga. São 4 rotinas que a gente cria para criar esse paralelo virtual de uma forma de rotina. Como é que eu faço isso? Você vai no seu aplicativo, você vai em cenas, no cantinho superior direito, aí coloca aqui, quando o status do dispositivo muda, por exemplo, o meu interruptor 1 vai ser o interruptor sala, onde eu falo assim, se luz estiver ligada, eu quero que o meu interruptor cozinha não tinha função, né? Eu vou para o interruptor cozinha agora. Eu quero que o meu interruptor cozinha fique ligado. E acabei de criar uma das rotinas das 4. Aí eu teria que fazer a mesma coisa com interruptor sala. Com gatilho, por exemplo, de interruptor sala desligado, aí a gente vai na ação,
interruptor cozinha desligado. E vai criando essas 4, tá? E eventualmente você vai conseguir fazer o paralelo virtual. Agora um recado muito importante é o seguinte, se você tiver somente interruptores Wi-Fi, fazer esse paralelo virtual, tanto de associação de controles múltiplos ou por rotinas, se a internet acabar, se a internet cair, você não consegue executar essas rotinas, porque o Wi-Fi ele vai buscar na nuvem essas rotinas para poder executar. Se o seu dispositivo inteligente, se os seus interruptores inteligentes, ou até mesmo módulo inteligente que você está colocando como paralelo, for Zigbee, aí outros 500. Porque o Zigbee, ele vai atuar, ele vai funcionar mesmo sem ter internet em casa. Então, eventualmente, se cair energia, voltar e a internet não voltar, a automação permanece funcionando, desde que sejam dispositivos Zigbee. E aí faz a diferença em tudo, né? Então, isso é uma nota muito importante. Agora, a gente vai para o segundo paralelo. Como assim, Henrique? O segundo paralelo físico é uma ligação que pode estar na sua casa, porque um amigo chegou assim para mim e falou, cara, acho que ele viu alguns vídeos curtos que eu fazia no perfil do Instagram, ele falou assim, olha, meu eletricista não instala desse jeito não, ele instala de um jeito diferente. Eu pensei assim, ué, outro jeito para instalar paralelo físico? Aí ele mandou essa foto para mim no Zap. O que acontece? O que é isso aqui? Isso aqui esse aqui são 2 interruptores, tá? Um aqui, outro aqui. Onde a fase chega aqui numa extremidade, o neutro chega na outra extremidade, no meio vai para a lâmpada. Aqui, e na outra ponta a mesma coisa, fase numa extremidade, o neutro numa extremidade e no meio vai para a lâmpada. Resumindo, vai ser isso aqui, onde fase vai para cá, e o neutro vai para outra ponta e a meioca aqui vai para a lâmpada. E do outro lado a mesma coisa. Desse jeito funciona, tá? Desse jeito funciona. Eu não aprendi desse jeito, eu não sei porque as pessoas começaram a fazer isso, só que eu acho que tem uma chance de um erro, e isso não é legal. Porque, por exemplo, se eu jogar aqui para cima, eu vou jogar fase para a lâmpada, e se tiver para baixo esse interruptor, o neutro vai para a lâmpada e vai ligar. Se eu jogar para cima aqui e para cima aqui, os dois forem para cima, a gente vai jogar fase com fase. Só que fase com fase, por exemplo, qual que é a diferença entre eu e eu mesmo nessa posição? Nenhuma. Para que uma lâmpada ligue, ela tem que ter uma diferença de potencial. Por isso que é o fase 110, 127 volts para 0, que é o neutro. Então a gente tem uma diferença de potencial. Ou, se for 220, por exemplo, para ligar a lâmpada, vai ser 110 da fase 1, 110 da fase 2. E o que acontece? Por que é 220? Porque é 110 da fase 1 vai para 0, 110 da fase 2. Essa diferença aqui dá 220. Por exemplo, que você está vendo na tela uma representação disso, né? Um sistema 220 127, quando eu conecto fase com fase dá 220 e fase com neutro dá 127. Isso aqui que está desenhado é o jeito que eu consegui fixar na minha cabeça e estou passando para você, entendeu? Que é o 110 da fase 1, aqui no caso, e aqui é o 110 da fase 2. E por isso que dá essa diferença, porque vai para 110, 0 e 110 de novo, somando 220. Aí como é que ficaria se a gente colocasse uma fase errada na outra ponta? Se, por exemplo, jogar uma fase 1 para aqui, né, esse interruptor vai para cima, a gente vai jogar fase na lâmpada, e esse interruptor aqui for para cima, a gente vai jogar fase 2 na lâmpada. A gente provavelmente vai jogar um 220 na lâmpada. Eu não sei se todas as lâmpadas suportam 127 e 220 volts. Eu acho que sim, mas não sei se é tão legal assim. Esse circuito pode ser induzido ao erro caso seja conectado a uma outra fase aqui. Não sei, não parece tão interessante para mim. Talvez se eu pesquisar mais, saberia dizer com mais profundidade, né? Mas, por exemplo, se estiver desse jeito aqui, que a gente viu, se estiver desse jeito, por bem que a gente coloca o interruptor inteligente, olha um pouquinho nas pontas. Percebe que tá muito mais fácil? É só a gente colocar interruptor inteligente nos dois lados. Vou colocar interruptor inteligente aqui, interruptor inteligente aqui, e somente um deles a gente vai deixar o retorno. E a lâmpada sempre vai estar conectada no neutro de alguma forma. Daí é só a gente criar o paralelo virtual. Então lá atrás, o que a gente viu desse cara aqui, a gente poderia, por exemplo, tirar esse cabo, deixar só um, e realmente conectar um outro cabo azul no neutro. E conectar direto no neutro aqui a lâmpada, ó. E ficaria desse jeito, do mesmo jeito que a gente viu lá atrás. É só uma forma diferente de você perceber, porque se tá desse jeito aqui, a vantagem é que provavelmente, se estiver desse jeito aqui, a vantagem é que vai ter já a fase neutro nas duas caixinhas, você querendo ou não. Então já é excelente de você já ter o neutro na caixinha, porque se você utilizar interruptores inteligentes Zigbee com neutro, a maioria deles vão repetir o sinal Zigbee, que é excelente para você para manter uma malha Zigbee estável na sua casa, aumentar a velocidade e assim por diante, né, para expandir. Porque o convencional geralmente, o que a gente viu lá atrás, a gente não vai ter o neutro nas caixinhas, você teria que puxar. A lembrança, você pode pegar do bocal da lâmpada, que vai direto para o seu interruptor, e você faz as conexões por ali. Henrique, se for um interruptor inteligente sem neutro, dá para fazer esse paralelo virtual? Também dá para fazer o paralelo virtual. É do mesmo jeito, da mesma forma. A única diferença é que a gente não vai conectar o neutro nas duas pontas. Vai ser somente fase e retorno. Só que lembre-se, por mais que seja um interruptor inteligente sem neutro e seja Zigbee, ele não vai repetir o sinal Zigbee para você, que pode atrapalhar sua malha Zigbee como um todo na sua residência. Então, se você for fazer isso, tenha certeza de que pelo menos a malha
malha vai estar legal, né? Vai ter uma distância ali de 8 metros entre o último dispositivo repetidor e o que você está fazendo no máximo, para não dar zica, tá bom? Para manter uma malha Zigbee estável e funcionando 100% na sua casa. Eventualmente você vai ter que identificar o que é fase, o que é neutro, o que é fase interrompida, que é o retorno que está indo para a lâmpada. Você vai ter que ver as cores dos cabos que estão na caixinha com as cores dos cabos que estão dentro do bocal da lâmpada, que estão sendo conectados na lâmpada, e assim subsequentemente. É um quebra-cabeça. Eu espero que eu tenha pelo menos facilitado um pouco esse quebra-cabeça para você. Semana que vem, não sei se o próximo vídeo, mas provavelmente semana que vem eu vou fazer com módulos inteligentes de como montar o paralelo físico. É um pouquinho chatinho, né, da gente entender isso tudo. Então, para poder clarear um pouquinho a mente, eu vou trazer esse vídeo também para deixar aqui no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, porque ajuda muito a distribuição desse vídeo para mais pessoas, para que consiga ajudar mais gente ainda. Claro, também auxilia bastante o trabalho que eu tenho feito por aqui, beleza? Se você é inscrito no canal, te vejo no próximo vídeo. Valeu e até a próxima!